centro do Rio de Janeiro. Entra, a casa é sua, é nossa, e de muito mais gente. Gente que passou e nunca mais foi embora. Tanta gente que nem vemos. Então cuidado onde pisa. Sempre pode ter alguém embaixo. Em 1790, a portuguesa Bárbara Vicente de Urpia e seu marido desembarcavam no Rio de Janeiro. A jovem era tão bela que despertava o desejo e a atenção de todos da elite a qual pertencia. Mas foi por um homem negro livre que Bárbara se apaixonou. E para viver esse amor, ela decidiu se livrar de seu marido. Uns dizem que com uma punhalada na nuca, outros que ela teria cortado seu pescoço. Porém, tempos depois seria seu novo companheiro que a trairia, e durante uma discussão, ela também viria a matá-lo. Sozinha e falida, ela encontra na prostituição sua forma de sustento e passa a prosperar, tornando-se a favorita dos homens de alto escalão. Mas Bárbara viria a descobrir da pior forma que a beleza não dura para sempre. Acometida por doenças como sífilis e lepra, ela perdeu sua clientela nobre e passou a se prostituir para qualquer um disposto a pagar. Aqui, no Arco do Teles. Na época, um reduto da pobreza, da prostituição e da decadência. Colocam ali Santa Bárbara para poder benzer, abrir os caminhos ali, que socorro. Só tem gente, sabe, caída no chão, não mudou nada, né, gente? Insatisfeita com sua nova condição, Bárbara recorre à magia negra para recuperar sua aparência. E o ritual era sangue de crianças. Alguns dizem que ela bebia, outros dizem que ela se banhava desse sangue. E quanto mais jovem fosse a vítima, mais jovem ela se transformaria. Aí, a partir daí, começam a se aparecer corpos de crianças pela cidade, caídos. Chegaram até a pensar num louco que existia ali no Arco dos Teles, meio maluco. Foi assim que surgiu a expressão, a bruxa tá solta. E começa a pegar os corpos das crianças que as mães não queriam mais. Tinha aquela roda, tocava o sino, bem, tu colocava o corpo ali, ela pegava já essa criança, a mãe não quer, né? O outro que pegou para se fazer esse ritual. Não sabemos o quanto da história de Bárbara é fato e o quanto são apenas boatos. Mas o que é verdade é que mulheres que ousavam viver sem marido e seguir um estilo de vida diferente incomodavam. Uma mulher de época que não tinha direito a ter desejos, né? Como feiticeira, uma mulher ter coragem de fazer do desejo dela algo de verdade, né? E explícito, né? Porque isso acontecia a toda hora. Só que ninguém falava sobre. E até hoje, muitos juram que quando o movimento da rua se encerra, é possível ouvir choro de criança e as gargalhadas de Bárbara correndo atrás delas. E dizem que nenhum garçom se atreve a passar por baixo dos arcos após a meia-noite, com medo de encontrar Bárbara girando sua saia. Dona Bárbara, gente boa, ela gosta dela, né? Aí cada vez que eu falo que eu gosto dela, ela sacode a saia. Ô, Dona Bárbara, gosto da senhora, Dona Bárbara. Ela é uma pessoa muito gente boa, teve as turbulências, foi maltratada, eu gosto dela. Sei que ela gosta de mim, que ela não me assusta, vejo vulto aqui direto. Uma vez que eu vi foi uma mulher toda de branco aqui dentro, quando fui ver não tinha ninguém. O Cais do Valongo foi fundado na tentativa de esconder a realidade da escravidão, para que os navios negreiros não mais desembarcassem na área nobre da Praça 15. Não era somente um porto, mas um mercado, que contava também com casas de engorda, armazéns de venda e o cemitério dos pretos novos, para aqueles que não sobreviviam à longa viagem em condições desumanas e eram jogados em valas, sem direito ao enterro digno. O local recebeu centenas de milhares de pessoas, vindas principalmente do Congo e de Angola. Pessoas que ao chegarem aqui morreram, literal e metaforicamente, arrancadas de suas terras e sendo submetidas a todos os tipos de violência. Mas essas pessoas se recusam a morrer, se recusam a deixar que suas histórias caiam no esquecimento. Aqui nasceu samba, capoeira e macumba, na região conhecida como Pequena África. Sendo um lugar de muito sofrimento, muitos dizem sentir no local uma atmosfera pesada, além de ouvirem sons de corrente e gritos de agonia, para jamais esquecermos o fantasma mais assustador que assombra esse país.
O Rio de Janeiro é amedrontado pelo terror constante das milícias, máfias paramilitares que controlam os moradores das comunidades através do medo e da violência. Nas áreas pobres, como nas áreas de favela, onde aí não tem pacto, aí é o terror. Aí é a imposição do medo, a imposição do terror, a lógica da tortura, e onde o Rio se torna mais perverso. Esses grupos formados fundamentalmente por agentes da segurança pública dominam o território que o Estado abriu mão de sua soberania. Em 2007, foi proposta a CPI das milícias, liderada por Marcelo Freixo, que trabalhava juntamente com Marielle Franco, ambos sendo constantemente ameaçados por esses grupos. Mas a CPI só engatou em 2008, após jornalistas do jornal O Dia serem sequestrados e torturados por milicianos. Funcionários da Câmara Municipal alegavam que nos dias das audiências, à noite, quando todos já haviam ido embora, era possível ouvir vozes e choros das vítimas, clamando por justiça. Até mesmo um padre tinha sido chamado para benzer o local. Dizem que após a aprovação na CPI, as vozes se calaram. Fantasmas existem, estão por toda parte, nos fazem lembrar da maldade humana que nos ronda desde que o mundo é mundo. Saudemos aqueles que um dia ousaram viver, existir e resistir. Saudemos Bárbara, Maria, Marielle, João, José. Saudemos o povo que mantém essas histórias vivas. Saudemos aqueles que foram, aqueles que virão e os que nunca irão embora. Afinal, lendas não podem ser queimadas, apagadas ou destruídas. São imortais e são reais para quem acredita.